Advanced Encryption Standard. O AES ele foi um padrão de criptografia conhecido e aceito mundialmente, e ele foi criado originalmente para substituir o DES, que é o Data Encryption Standard. Em 1997 viu essa necessidade dessa troca do algoritmo, que o DES já estava ficando muito ultrapassado, e só que dessa forma foi diferente. Ao invés do próprio NIST ou centros acadêmicos e pessoas com conhecimento em criptografia simplesmente decidirem um padrão, eles abriram para o público, universidades e estudantes e qualquer pessoa que conseguissem criar um algoritmo, provar que funciona, coisas do tipo, para enviar algoritmos para lá, para então decidirem qual era o melhor e utilizar como o próximo padrão. Em 98, 15 algoritmos foram enviados. Em 99, foram reduzidos para os 5 melhores algoritmos e, finalmente, em 2000, um foi selecionado, o algoritmo de Heindel. Esse novo algoritmo, ele foi diferente do DES, até porque ele suportaria 3 tipos de chaves diferentes. E, como eu vou explicar posteriormente, para cada tamanho de chave, serão necessárias rodadas a mais para garantir a segurança, de acordo com o NIST. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre essas rodadas. Na próxima etapa, eu vou comentar agora sobre a estrutura do AES. A estrutura do AES, diferente do DES, ela não é uma rede Feistel. Ela cifra todos os 128 bits em uma rodada. Cada rodada desse algoritmo, ela consiste em 4 camadas: byte substitution, shift rows, mix columns e key addition. Como eu vou falar posteriormente, essa byte substitution, que é a primeira camada, ela é conhecida como a camada da caixa S, e ela é utilizada para confusão, como eles dizem. Ela vai modificar os bytes, vamos dizer. As próximas duas camadas, shift row e mix columns, elas são conhecidas como a parte da difusão do algoritmo. Elas vão difundir esses bytes modificados na primeira camada entre todas as outras partes do algoritmo. Uma coisa diferente do algoritmo AES para os outros algoritmos é que na última camada, no último round, ele não tem a camada de mix columns. E no começo e no final do AES, uma subchave é adicionada, e isso é chamado de key whitening. É um termo utilizado quando isso acontece. Agora eu vou comentar um pouco sobre o que acontece em cada etapa desse algoritmo, como os bits são manipulados. Uma observação: no datapath, os 128 bits são divididos em 16 bytes. Tá, vamos começar. A primeira etapa, byte substitution. Como mencionado anteriormente, são divididos em 16 bytes, e a cada 8 bits eles são passados por uma função S, que se refere à caixa S, para dali sair um resultado. E desse resultado, eles passam por uma outra operação, uma operação chamada de affine mapping, para aí sim conseguir passar os bits para a próxima etapa. Diferente do DES, as caixas S elas são idênticas, e a caixa S ela funciona da seguinte maneira: os 4 primeiros bits de entrada vão para a parte X, que são as linhas da coluna, da tabela, desculpa, as linhas da tabela, e os 4 últimos bits de entrada vão para as colunas, que são a parte Y da tabela. Então, juntando os 4 primeiros bits em hexadecimal, você tem onde estará o elemento de saída, e juntando os 4 bits, transformando em hexadecimal, os 4 últimos bits, transformando em hexadecimal,
você terá o y e conseguirá identificar na tabela qual exato elemento vai ser a saída dessa caixa S. Falando um pouco mais sobre a caixa S ela é feita utilizando a inversa do polinômio gerado pelo... Desculpe, deixa eu refazer a minha frase. A saída da caixa S é gerada com a inversa da representação da entrada em campos finitos. Do campo finito, tudo isso em módulo do polinômio irredutível do AES. E esse polinômio irredutível é x na 8 mais x na quarta mais x na terceira mais x mais 1. Ou seja, na entrada tem 8 bits e cada um bit representa uma elevação do x para esse polinômio de entrada. Tu vai calcular a inversa desse polinômio, então tu vai ter a saída da caixa S. Só então com essa saída você vai usar o affine mapping, que é a próxima etapa, para então conseguir a real saída da etapa do começo, byte substitution. Esse affine mapping ele foi adicionado para as caixas S não ter uma simples descrição matemática que todos soubessem. Isso para evitar os possíveis ataques. Essa imagem demonstra como é que é feito o affine mapping. Eu não sei se dá para ver, mas ali estão as entradas e o cálculo da matriz e das saídas. Na próxima etapa, vamos falar sobre o shift rows. Essa etapa leva em conta as saídas dos bits da operação anterior e os embaralhas para garantir a perpetuação dos bits alterados entre todas as partes do processo. Como eu tinha mencionado anteriormente, essa é uma das partes de fusão. Como os bits foram alterados no processo anterior, essa é uma das partes que garante que esses bits vão ser espalhados por todo o processo. Para facilitar essa parte de troca de colunas, eu vou demonstrar isso em forma de matriz. Como podemos ver, cada elemento da matriz input em relação da matriz output na primeira linha, são iguais. Na segunda linha é um shift left com o elemento mais à esquerda retornando para a direita, shift left circular. E nas próximas duas linhas são respectivamente 2 e 3 shift lefts circulares. Essa etapa básica ela simplesmente altera a ordem dos bits, como eu falei antes, para a perpetuação das trocas realizadas na parte S das caixas S. Terceira etapa, mix columns. Com a saída anterior realizada, nessa etapa vai acontecer um pouco mais de perpetuação. E nisso acontece por causa da multiplicação de matrizes que eu vou mostrar no próximo slide. Para a saída desse processo, temos ali C0, C1, C2 e C3. Cada um deles são originários da multiplicação daquela matriz já pré-calculada pela multiplicação dos elementos anteriores, dos bytes vindos da etapa anterior. E essas operações, elas são tratadas como operações no campo finito. Todas essas operações com mod no polinômio irredutível do AES, como eu tinha comentado anteriormente. E aqueles números ali, 01, 02, 03 na matriz, eles também são representados como se fossem 8 bits. 0, por exemplo, 0 e 1 são os 4 primeiros bits 0, e os 7 primeiros bits 0 e o último bit em 1. Isso no campo finito, transformando isso para polinômio, daria apenas 1. 0, 2 seriam
Os 6 primeiros bits 0, o próximo bit 1 e o último bit 0. Isso, transformando isso para polinômios, daria em x, e assim por diante. Essa forma de multiplicação de matriz, ela difunde os bits da forma que, caso um bit foi trocado em B0, essa multiplicação garantirá que todos os C serão alterados, simplesmente com essa troca de um bit. E chegamos na última operação, que é a operação do key addition. Essa é uma das etapas mais simples do AES, que é, após a finalização do mix columns, é feita uma operação XOR, ou seja, um ou exclusivo, entre cada byte da chave e cada saída da última operação, cada saída do mix columns. Ou seja, supondo que utilizaremos uma chave de 128 bits. A entrada do AES também é de 128 bits. Então, trataremos como se cada cada saída do mix columns, que é como eu comentei bem no começo dessa gravação, eles são separados em 16 bits. Então, cada saída do mix columns se fará um XOR com cada byte respectivo da subchave que vai ser adicionada nessa etapa final. Sobre o AES, a estrutura dele, como ele funciona, era isso que eu tinha para falar. Obrigado.